Vai. Olá, Graça e Paz. Graça e Paz. Hoje estamos aqui para responder algumas perguntas que vai abrir muito da nossa vida para vocês. Sim, as nossas curiosidades. O povo está aí querendo saber, diz a mídia, né? E nós vamos aqui compartilhar com vocês. É isso aí. Pode começar. Começa por você, para eu pensar, para lembrar do meu. Você... Ai, meu Deus, eu era do Ministério Infantil ainda, era criança. E aí? E aí eu tinha um primo que dava aula, né, para o Ministério Infantil, e ele passava na minha casa para pegar eu e minha irmã, e a gente ia lá participar com ele, e a gente amou, né, participar do ministério, e depois disso a gente conseguiu levar meus pais, enfim, e aí toda a família. Nossa, que rápido. Eu não sei. Eu fiquei prestando atenção na sua história e não pensei na minha. O meu, eu não lembro. A única coisa que eu lembro é que eu comecei muito criança a ir na igreja e eu dormia nos bancos da igreja. Eu só lembro disso. Porque assim, eu não tive uma experiência depois de Mas não tinha jovem. sala de crianças? Tinha. Mas você dormia? Não, eu dormia no banco da igreja. Eu ia no Ministério Infantil, a gente cantava musiquinha, ficava aprendendo as historinhas. Não lembro. Não? Não, né? Eu lembro que eu fui na... eu acho que... Bom, graças a Deus eu comecei criança. Eu tive agora, depois de jovem, eu acho que a gente pode ter vários encontros com Jesus, né? E aí, que são experiências que as pessoas vivem depois de mais velho. Mas assim, se importa a minha ida para a igreja, foi quando criança. Nem isso, você lembra? Eu lembro. Foi na faculdade. Mas você que gosta de contar essa parte. Eu gosto de contar essa história. E eu vou resumir, eu prometo. Porque tem muitos detalhes. E eu estou só lembrando dos detalhes, mas eu vou resumir. Foi na faculdade, né? A gente fazia faculdade de fisioterapia. Na verdade, nós entramos na faculdade de fisioterapia. E a primeira vez que eu vi a Dani foi em uma sala de anatomia. E a gente estava conhecendo a sala de anatomia. Imagina você... É a primeira vez que eu estava tendo contato com o corpo ali, as partes do corpo de verdade, né? Partes. Era um kit de ossos na frente. Kit de ossos e de músculos também, enfim. E a sala de anatomia. E aí, a gente ainda era na primeira semana de aula. Foi a primeira vez que eu vi a Dani, não foi só quando nós nos conhecemos. E aí eu lembro que a Dani passou do outro lado da mesa, assim, e eu não estava nem querendo muito entrar naquela sala, porque eram corpos de verdade, né? Era novidade para mim. E aí a Dani passou do outro lado da mesa, assim, com aquele corpo, eu não sei como é que chama o corpo de uma pessoa que morreu, que eu não quero desrespeitar. Mas aí eu olhei para a Dani e falei, rapaz, compensou vir nessa aula. Eu já fiquei assim, foi tipo amor à primeira vez. Eu falei, meu Deus... Eu lembro que eu pensei, acho que eu não falei, mas que loira linda. E eu não tinha esse negócio de, loira, né? Não tinha isso, mas quando eu vi, eu falei, que loira linda. E passou. E aí isso foi na primeira semana de aula. E aí foi passando o tempo e eu fui reparando, né? A gente estudava na mesma sala, mas quantas meninas tinham? Eram 80 alunos, 70 mulheres e 10 homens. 70 mulheres e 10 homens, né? Então, e eu ficava só de olho nela. Aí um ano depois, Mesmo ano. Você começou a mandar bilhete para mim, foi no mesmo ano. Comecei a mandar bilhete na faculdade, você vê, eu era romântico, né? Comecei a mandar bilhete para ela e... Acho que minha irmã foi um dia visitar, minha irmã não fazia faculdade. Porque ela ia entrar no outro ano. Ela foi visitar, conhecer a faculdade, e aí eu comecei a mandar bilhete para ela e
E aí ela respondeu, correspondeu ao bilhete, a gente começou a se paquerar, mas não dava, ela era muito séria, ela era muito crente, né? E eu era diferente, não que eu não fosse crente, eu era só diferente. Tem os bilhetes até hoje, guardados todos, dá para até sentir a emoção, a conversa. E aí depois desses bilhetes, passaram alguns dias, eu criei coragem e fui pedir ela em namoro. Já não era uma época de pedir em namoro, né? Mas eu ainda fiz questão de pedir ela em namoro. No ano seguinte, né? No outro ano. É verdade, no outro ano. Dia 18 de março de 96. Mexe. Aí eu pedi ela em namoro. Falei, viu, você já tá sabendo, né? Eu queria namorar com você. Aí vem uns detalhes, ela falou comigo, você não tem chance. Aí eu falei, me dá uma chance. E deu certo. Isso é detalhe para Odres. No Odres eu conto detalhes, mas assim, ela foi dura comigo, né? Foi isso, basicamente isso. Um pouquinho, né, dura? Foi dura, sim. Foi dura, sim. Só eu sei quanto eu estava apaixonado. Então, na verdade, nunca tivemos vontade de ser pastores, né? Nunca passou pela nossa cabeça. Sempre ajudar os pastores, né? A gente sempre foi muito atuante. Depois que nós casamos, a gente decidiu ser atuante na igreja, desde o início do nosso casamento. Né, liderando jovens, adolescentes, né? E aí, trabalhando. E aí nós tivemos uma experiência fora do Brasil, ainda com a igreja. Eu vim da Comunidade da Graça e a Dani veio da Igreja Quadrangular. Eu de São Paulo e a Dani de Araras. E aqui em Indaiatuba nós não encontramos nenhuma quadrangular que a gente se adaptasse, né? E Sim. Optamos por uma igreja que a gente se sentiu melhor. E aí tivemos essa experiência fora do Brasil e voltamos para o mesmo ministério. Mas não deu, voltamos porque a nossa intenção não era ser pastor, a nossa intenção não era ser imigrante também nos Estados Unidos, a gente não foi para isso. E aí voltamos para o mesmo ministério, mas aí as ideias ainda não bateram. E aí nós voltamos a procurar a igreja, a gente não queria montar uma igreja, a gente voltou a procurar uma igreja. Sim. E aí procuramos, fomos nas quadrangulares de Indaiatuba, até que eu voltei para São Paulo, para a Comunidade da Graça. Sim. Né? E aí eles... Ia nos cultos lá em São Paulo e ficou bem difícil, né? Porque no dia que chovia demais, a gente não conseguia chegar a tempo na igreja, né? E até que você chegou e falou pro pastor se ele tinha intenção de montar uma Comunidade da Graça aqui em Indaiatuba. Uma célula, alguma coisa, porque era a visão que a gente mais se adaptava, né? E aí ele falou, olha, tem uma pessoa que saiu da Comunidade da Graça com o mesmo desejo e montou uma igreja em Sorocaba. E, coincidentemente, era meu primo de 3º grau. E aí, esse meu primo, ele tinha uma igreja em Sorocaba e eu fui lá, falei com ele, tinha uma profecia sobre a minha vida, de que eu seria um líder de uma banda, líder de jovens e pastor, mas eu sempre fugi dessas 3 condições e as 3 se cumpriram. Aí falei, olha, você não quer abrir uma igreja em Indaiatuba? Eu lembro da pergunta dele. Você lembra? Sim. Ele perguntou o quê? Se você queria que ele ajudasse você a montar uma igreja e ser pastor, ou se você queria que ele montasse uma igreja e mandasse pastores para cá. Para você frequentar, né? Eu falei, que ser pastor nada. Não, manda uma igreja para a gente frequentar. É que eu queria a visão do teu ministério com a gente aqui, porque era uma visão da Comunidade da Graça. Então, não, a gente quer uma igreja para participar e não para pastorear. Acabou que ele montou o ministério aqui, mandou um pastor para cá e o pastor não era muito adaptado. Óbvio que logo no início eu fui ordenado presbítero e o pastor acabou que não se adaptou muito bem com
a cultura da cidade, né? Com as pessoas. Era muito diferente onde ele vivia e não batiam as ideias. Mas não por isso. Uma pessoa excelente e tudo. E eu comecei a ministrar, porque ele morava em Sorocaba, ele tinha dificuldade de vir. Eu comecei a ministrar e percebia que a igreja assimilava mais quando eu ministrava. Eu ainda era presbítero. E no final de 2001, dezembro de 2001, eu fui consagrado, ordenado pastor. Sim. E a igreja começou a tomar um pouco de corpo, né? As pessoas começaram a vir para a igreja. Então foi algo natural, não foi nada forçado, não foi por uma rebeldia. Ninguém da outra igreja, da igreja que nós saímos numa boa também. Inclusive estivemos há pouco tempo na casa dos pastores, fora do Brasil, visitando eles. E ninguém da outra igreja veio conosco, então foi algo natural. Mas em 2002 aconteceu uma fatalidade, né? Sim. Aconteceu uma fatalidade na família do pastor em Sorocaba, que era a nossa sede, e acabou que a igreja de Sorocaba começou num desmanche. Fatalidade com a família dele, a filha dele veio a falecer, uma criança, 10 anos, e aí a igreja começou a perder força até que fechou. A igreja de Sorocaba fechou e nós nos tornamos independentes totalmente e decidimos seguir. Que também foi algo natural, né? A gente nunca Sim. pensou que pudesse ser uma igreja independente, nem nascemos independente, né? Nos tornamos, somos emancipados. Nós não fundamos uma igreja com o nosso nome, muito pelo contrário, a igreja veio para cá com o nome, Comunidade Evangélica de Indaiatuba, e aí depois se tornou Restauração, né? Porque lá se tornou Restauração. Porque lá era Restauração e aqui também se chamou Restauração, e por muito tempo ficou Restauração, mas muitas igrejas chamavam, né, Restauração, e aí em 2012, não sei, acho 2013, 2012, 2013, Deus me deu o nome de Cultura Real, que era algo que a gente precisava colocar nessa geração, transformar a cultura do mundo para uma cultura do reino. E nasceu o nome Cultura Real. E aí ficou por um tempo Cultura Real, e aí um dia eu estava orando por uma palavra profética, alguma coisa que mostrasse, né, quem nós somos de uma forma mais objetiva, resumida e direta. E aí veio a palavra Cure, que é a abreviação de Cultura Real, mas também é uma chamada profética para os nossos dias, que nós como cristãos devemos levar cura para a alma, cura para relacionamentos, a cura para política, a cura para a saúde das pessoas, cura ministerial. E hoje nós caminhamos como comunidade Cure, de Cultura Real, ainda não perdemos essa identidade, mas carregando, eu acredito que esse chamado profético para a última geração. E ficou. Hoje, essa é uma breve história da Cure. Inúmeras experiências, principalmente as experiências que envolve risco de morte, né? Quantas vezes passamos pelo vale da sombra da morte e isso nos assustou, exigiu de nós fé, né? Exigiu de nós posicionamento, houve muitas mudanças depois disso, né? Todas as vezes que o milagre acontecia, porque o próprio nome Cure, ele sempre fez muito sentido na nossa vida, né? Todas as vezes que o Senhor nos curou, né? Nos deu nova oportunidade, a gente viveu coisas muito maiores do que aquilo que a gente estava pensando, né? E citando, eu tive um episódio que eu caí do telhado da igreja, um pouco mais de 7 metros de altura, direto no chão. Então ali
foi um milagre eu permanecer vivo, um milagre maior eu não ter sequelas, né? A única sequela que aparentemente ficou, fui curado em 2014 e eu lembro que poucos anos atrás, numa igreja perto da nossa, um pastor caiu de uma altura de 3 metros e pouco e morreu, né? De um andaime de 3 metros e morreu. Então assim, foi um milagre. Café também que a gente estava em Itu, né? Salto. Isso, num café de pastores que a gente estava e um cara estava mexendo no ar-condicionado no forro, numa altura menor, e também morreu. Então assim, isso para nós foi uma experiência muito forte, porque eu perdi o movimento das pernas, no primeiro momento ninguém sabia como que meu corpo reagiria, né? E por um milagre eu hoje tenho vida normal. E como eu disse, a última sequela foi curada em 2014, né? Uma pequena sequela foi curada em 2014, então hoje eu tenho vida normal. Me falaram que depois dos 40 eu ia ter que passar por um procedimento e eu tô chegando nos 40 e vamos ver. Mas aí, e a outra experiência foi a tua, né, Dani? A minha, que também aconteceu em 2008. Né, final de outubro, e todo mundo da família, né, ficou com pneumonia atípica, só que no meu caso agravou mais, eu tive que ficar entubada, em coma 5 dias, e isso mexeu muito, né, não só com a nossa família, mas com a igreja e o propósito daquilo que a gente tanto buscava, né, que era uma unidade na cidade, e a gente acabou vendo que depois que o Senhor, né, operou o milagre, a cura, né, me trouxe a vida, porque os médicos já tinham desenganado, aí a gente pôde fazer um culto de ação de graças. E nesse culto, muitas pessoas, né, que a gente não conseguia trazer para perto, para ter essa unidade pastoral, inclusive, eles estavam presentes no dia, né? E aí foi muito, muito impactante, porque Deus, assim, Ele faz as coisas do jeito dele, mas a gente não entende, e se eu falar assim, eu sofri muito, eu não sofri dores, não sofri nada. É óbvio que as pessoas que estavam ao redor, né, tiveram aí notícias ruins, mas também depois do milagre acontecer, todas elas, né, viram, porque Deus já ministrava, né, ministrou no seu coração, né, dos nossos pais, enfim, todas as pessoas depois viram o sobrenatural, que era o Senhor dar um pulmão novo para mim, né, porque eu tava perdendo meu pulmão. Desenganada mesmo. Fiquei com 30% só, né, do pulmão funcionando. De um pulmão. E assim, foram várias manifestações que nós vivemos nesses anos. Essas duas foram situações na nossa saúde, né? E coisas que a gente experimentou na carne. Diante de tanta situação, depois de tantos anos, foram inúmeras perseguições. A gente é bem persistente nisso, né? E exige de nós um posicionamento. Sim. Um posicionamento de fé, um posicionamento de cumplicidade, perseverança, né? E olhar para a igreja e falar assim, olha, estamos aqui, né? E muitas vezes eu olho para trás e falo, poxa, quanta coisa, quantos anos, quantas experiências, quantas dores, quantas decepções, quantas humilhações. As marcas, né? E aí o que resta são quantas cicatrizes. Eu sempre identifiquei isso, já pedi algumas vezes isso, mas sempre identifiquei. Uma vez eu estava orando e vi um leão com um rosto cheio de cicatriz. Eu até procurei na internet uma vez, mas assim, são as cicatrizes que nos faz lembrar que um dia feriu, um dia doeu. Hoje ficam as lembranças, mas estamos aqui, vivos e dispostos. E muitas vezes até pensamos em desistir, sim, né? Mas
a força que vem do alto e do chamado, porque eu acho que, como a gente até comentou, que a gente não tinha assim, o desejo de ser pastores, e isso acabou, né, levando a gente a esse chamado e assim, buscar em Deus, Senhor, o que o Senhor quer com tudo isso? E quando olha para Ele e vê que Ele tem mais para fazer, né? A gente não consegue olhar para trás e nem, às vezes, bate o desânimo, mas a força que vem do alto, do Espírito Santo que move dentro da gente, é o que nos leva a cumprir o propósito, né? Então, a música do Rodolfo Abrantes fala bastante comigo, que das minhas feridas saia poder para curar, né? Então, não importa a quantidade de feridas ou de cicatrizes, mas todas elas não só trouxeram maturidade, também algo de, talvez, Senhor, a aliança que nós temos com o Senhor é uma aliança eterna. Então, isso mostra que outras pessoas, através disso tudo, também são restauradas, curadas e amadurecem também, né? A gente tem conseguido, você muito mais, né? Com as pessoas pastores que andam ao seu redor, pessoas que andam ao seu redor, com o seu testemunho, falar como você consegue isso, como você suporta isso, e você ministrar o coração, e sem ministrar, sem, como que eu posso dizer? Com autoridade, né? Com autoridade, mas sem mostrar, tipo, um desânimo, mostrar aquela sensação do tipo, eu fui, né, aconteceu situações comigo, eu tô ferido, mostrar esse tipo de coisa, né, de... Comiseração, né, e mostrar força. É realmente o leão, mesmo com as marcas, mas ele continuando sendo um leão, né? É isso. Você está me olhando com uma cara como se a gente soubesse tão rápido assim. Avivamento. Meu maior sonho é ver a igreja primitiva estabelecida na terra. É o reino de Deus sendo estabelecido aqui. É claro que muitos chamam isso de avivamento. Muitos chamam isso o Mike fala, o derramar dos últimos dias, né? Derramar do Espírito Santo. Mas eu ainda sonho com uma igreja simples, acessível, onde Deus tem liberdade de atuar, onde tudo no ministério é dele, por ele e para ele. Onde pessoas saem de um culto apontando o caminho, vivendo a verdade, gerando vidas. Onde essa geração, essa natureza criada que tanto espera a manifestação dos filhos, encontra em filhos cristãos e discípulos, né? De uma igreja simples que só pensa em cumprir ou em dar sequência na missão de Jesus. Então, assim, é mais do que barulho, é mais do que uma multidão, é mais do que fama, é mais do que ser conhecido nos quatro cantos. Eu faço missões tão no anonimato, em lugares tão remotos, e é mais do que isso. Cumprir um trecho da oração do Pai Nosso. Venha o seu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu. É isso. É isso. Eu penso nisso. Penso nisso. Não achei que fosse chegar nunca. Eu acho um privilégio poder chegar aqui, né? E diante até de tudo que já falamos, me sinto um vencedor. Chegar mesmo cheio de cicatrizes,
né? Que sempre é uma responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, a gente não está trabalhando numa empresa onde a gente tem que prestar contas a um diretor, né? Um empresário. A gente está aqui, para cumprir a obra do nosso Deus, né? E levar o nome dele. Então, saber que chegamos até aqui, 25 anos, grandes coisas fez o Senhor por nós, né? E por isso nós queremos celebrar esse momento mesmo, cheio de alegria. É desafiador, porque assim, certa vez um pastor, amigo meu, perguntou, né? Cara, eu recebi uma proposta de ou continuar no ministério ou ser emancipado e ser uma igreja independente. E aí eu pude falar para ele a luta que é ser uma igreja independente. Porque talvez não tenha a oportunidade aqui, e nem é o momento, o quanto nós sofremos, né? Porque para tentar administrar, tentar visitar, tentar ministrar, tentar aconselhar e tentando fazer tantas coisas e poxa, você fazer isso aí por 2 anos, 3 anos, 5 anos e é óbvio que a gente olha as igrejas e fala assim, oh, aquela igreja como é grande, né, tal, mas você vê tem toda uma estrutura, né, por trás de pastores, toda uma estrutura de convenções, né? E aí, a gente tentando ali se achegar a um pastor, se achegar a outro pastor, buscando, tentando entender tudo que está acontecendo. Sinceramente, eu poderia dizer que 25 anos para nós é como 50. Foi desafiador, né? É muito desafiador. Todas as histórias que nós passamos. Seriam horas de podcasts aqui para a gente falar tudo. Então, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu acho, não é um jargão, né? Eu acho que parece que uma chave virou agora nos 25. Nós estamos com uma igreja maravilhosa, nós estamos com um povo que está entendendo, né? Uma liderança espetacular, onde nós conhecemos o coração, onde a liderança conhece o nosso coração. Então isso é muito bom, isso nos traz paz. Poxa, demorou 25 anos, passamos tudo o que passamos, mas chegou, né? Recebemos propostas, seduzidos para outras coisas de outros lugares, sim, e decidimos que precisamos, ainda temos alguma coisa para viver, né? Ainda temos mais coisas para viver aqui nessa comunidade. É isso? Isso, e mais vídeos nós vamos gravar durante esse ano. Mais curiosidades mais aí, curiosidades. Nós iremos Esteja atento aí. Liberar. Se inscreve aí no canal, curte, compartilha, ative o sininho, faça tudo isso aí que eu tenho certeza que vem novidade boa, né? Por aí. Comente, pergunte para os próximos vídeos, qual a sua curiosidade, o que você quer saber nos próximos vídeos, né? Eu não vou prometer que eu vou responder tudo, mas estamos dispostos. Deus abençoe. Deus abençoe.